As eleições de 2018 estão marcadas por um momento de crise do Brasil. O país enfrenta um período terrível de desemprego e instabilidades. Após o processo de impeachment, os gastos em saúde e educação foram congelados. A situação do país gera insegurança nos eleitores. E o momento de escolherem quem votar comprova isso. Eu não sei em quem eu vou votar. Para ser sincero, em ninguém. Tem 4 eleições que eu não voto. Já outros eleitores estão decididos. Ciro Gomes. O candidato é o Bolsonaro. O meu candidato é o Guilherme Boulos. Vou votar na Vera Lúcia, do PSTU. Todos eles têm pontos em comum. A instabilidade política gera desinteresse. Pouco tempo antes da eleição, eleitores convictos do seu voto nem ao menos leram os planos de governo. O plano de governo do Ciro Gomes? É, mais ou menos, estou em dúvida se eu voto nele ou se eu voto em outro candidato. O que você acha do plano de governo do seu candidato? Eu acho muito bom. Na verdade, eu não li o plano do meu candidato. Eu só vejo, eu ouço na rádio, eu vejo televisão. Eu li o plano dele, eu acho que ele é o que mais, condiz com as minhas expectativas, com as minhas esperanças aí para um Brasil melhor. Diogo Holanda, especialista em economia, aponta a crise política como um fator crucial para a tomada de decisões da população. Falar de eleições, falar de candidatos, das propostas, uma primeira coisa fundamental é a gente falar do contexto em que essas eleições vão se realizar, né? Um contexto, primeiro, de uma gravíssima crise política ainda não superada e de uma crise econômica também, cuja intensidade foi, no mínimo, a maior desde a redemocratização. Essas eleições, em termos políticos, estão sendo marcadas, primeiro, por uma descrença na democracia, um enorme abalo da democracia, reforçado com o impeachment, uma descrença também nos políticos, que são quase todos colocados em um mesmo saco, um saco marcado pela corrupção, pela mentira, e, por último, uma incerteza sobre o próprio desfecho, sobre a efetividade das eleições, né? Não são poucas as pessoas que têm alertado para a possibilidade de uma anulação, de um golpe, inclusive militar. Se a gente pensar no grosso da população, a gente nota que essas questões são muito pouco discutidas pelas pessoas, né? Quem é que realmente lê essas propostas? Quem é que está ciente delas? Já que existe toda uma maquiagem, todo um trabalho aí no marketing político, nas propagandas eleitorais, no corpo a corpo das carreatas e das passeatas, né? Em que essas questões ficam em segundo plano, ali meio que ofuscadas por isso que a gente chama de carisma, pelo que a gente chama de simpatia dos candidatos, né? Então, qual é o peso das propostas econômicas na decisão do eleitor? É uma questão a se perguntar, né? E prevê o mesmo segundo turno que as pesquisas apontam: Fernando Haddad e Jair Bolsonaro. Falando das propostas do Bolsonaro, o que distingue elas? É esse viés altamente privatista, né? O Paulo Guedes, que é um economista vindo da Universidade de Chicago, que é a universidade, digamos, a grande instituição do pensamento neoliberal do mundo, diz que todas as estatais deveriam ser privatizadas. Ele reconhece a dificuldade disso, então no programa eles falam em 100 estatais. Para quê? Segundo ele, para pagar dívida, né? Esse é um pilar da proposta do candidato Bolsonaro, né? Um outro é também nessa ideia de que o Estado brasileiro é um Estado muito grande, uma ideia muito questionável, aliás, não é unanimidade isso, enfim, se difundiu muito nos últimos tempos. Eles prometem também criar um superministério, um ministério que agrupe Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, da Indústria e Comércio Exterior, todos a cargo do Paulo Guedes, né? Que seria assim um superministro, seria quase assim, digamos, quase um primeiro-ministro, enfim, uma figura de uma proeminência bastante avultada.
Essa ideia já foi tentada no governo Collor, né? E não necessariamente ela vai agora dar certo, né? Porque não deu certo daquela vez e não teria por que agora ser garantia de sucesso. Então essa é uma linha que vê um Estado que precisa ser diminuído, que aposta em privatizações, aposta no investimento privado, até com um grau exacerbado, exaltando quase as virtudes do livre mercado, né? E, consequentemente, demonizando o que é público, e que tem, como costuma ocorrer a maioria dos candidatos, fórmulas um pouco simplistas, talvez. Ele promete zerar o déficit em 1 ano, o déficit público, sabe? Uma ideia que foi logo taxada de irrealista. Agora, já o Haddad, que está ali subindo na pesquisa, tem propostas que vão na direção oposta. Por exemplo, defende a ideia da retomada dos investimentos públicos, que as obras paralisadas sejam retomadas e que, com isso, o Brasil consiga reencontrar o crescimento. Não pode, a situação fiscal está muito delicada, o governo não pode gastar. Mas a expectativa de quem defende uma retomada dos investimentos públicos é que, com a retomada do crescimento, a arrecadação também fosse recuperada, né? Então, a questão do déficit já teria nisso um princípio de uma solução, de uma reversão. O princípio, claro, né? É uma linha, como a dos candidatos de esquerda, muito crítica às reformas propostas e algumas implementadas pelo governo Temer, né? Então, o Haddad promete revogar a reforma trabalhista, a equipe econômica dele diz que a reforma da Previdência não é uma prioridade, né? E também é naturalmente contrário ao teto dos gastos, né? Aquela emenda 95. Né? Essa então, portanto, está numa visão aí oposta à do Bolsonaro.